No vídeo de hoje, eu trouxe para você um modelinho de customização simples e rápido e muito fácil, para você que ainda nem sabe bordar direito, fazer agora para o carnaval, naquela sua regatinha básica ou até mesmo no seu abadá, se você está com vontade aí de bordar lantejoulas e paetês, colocar um toquezinho de brilho em alguma peça de roupa ou acessório, olha, fica nesse vídeo que você vai amar esse modelinho de customização com lantejoulas e paetês. Bora pro vídeo! Antes do passo a passo, é importante que a gente fale dos materiais. O tecido que eu estou usando é um crepe de seda. Ele é um tecido bem leve, esvoaçante e muito fino e delicado. Mas você pode adaptar essa técnica à sua baby look, ao seu abadá, enfim, né, ao tecido que você tem aí na sua casa. As pecinhas da mesma forma. Você pode trabalhar com o que você tem. Eu aqui vou misturar paetê quadrado, paetês redondos e também lantejoulas. E ainda vou usar uma linha, né, que ela é toda assim especial, tá? Não é bem uma pluma, mas é uma linha assim com essa plumagem, né, bem levinha. Mas se você quiser trabalhar com pluma mesmo, algo mais volumoso e chamativo, nas lojas é muito fácil de encontrar esses pacotinhos, né, que vende o metro e meio da pluma avulsa, tá? Ainda dá tempo de você dar uma olhadinha aí em alguma loja para colocar no seu abadá, né, na sua customização, tá bom? Este é o momento de você soltar a sua criatividade. Você vai misturar as pecinhas que você quer trabalhar. Eu aqui estou misturando a lantejoula rosa com o paetê, que tem uma tonalidade azul e violeta, tá? Então, eu vou misturar ele na bandejinha de contas. E é isso, você vai adaptar as pecinhas que você tem na sua casa. Pegar um potinho e vou juntar todas as pecinhas que eu quero colocar sobre a minha roupa nesse potinho. Agora, gente, feito isso, vocês vão perceber, ó, eu deixei ali o paetêzinho quadrado que eu vou usar num outro momento, tá? Não vou usar agora. Paetê quadrado eu vou usar de uma forma mais consciente, não tão aleatória. Por que eu tô falando isso? Porque nós vamos misturar bem nesse potinho e nós vamos de forma bem aleatória, bem livre, nós vamos começar a jogar a lantejoula sobre o tecido, tá? Então, bem assim, sem planejar. Vamos jogando nos cantinhos, aonde você vai querer colocar o seu toquezinho de brilho. É esse o processo, né, da customização. Por isso que é tão simples, porque você não precisa saber desenhar, você não precisa pensar muito, é só simplesmente jogar aonde você quer o seu brilho, tá? Feito isso, nós vamos agora marcar aonde cada pecinha está. E para isso, a gente pode usar um lápis, né? Um lapisinho de tecido, uma caneta mágica, ou o que você tiver aí na sua casa. Essas marquinhas você vai fazendo em cima da pecinha, tá? E mais ou menos a posição aonde ela vai ficar. Se por acaso você quiser trabalhar as marquinhas antes na sua roupa, né? Se você quiser fazer um desenho, trabalhar de uma forma mais consciente essa customização para bordar as peças brilhantes, pode também. Então, tudo vai depender do seu projeto. Essa ideia de customização eu estou fazendo assim, da forma mais simples e fácil, para a pessoa que não sabe nem desenhar, que não sabe nem bordar, conseguir colocar o seu brilhinho aí na sua roupa, tá? Inclusive, essa técnica, ela pode também ser aplicada em malha, tá? Sem problema nenhum, né? Não vai arrebentar o bordado e vai ficar bem legal. Olha, agora a gente vai soltar os brilhinhos, né, na mesa. Você vai escolher aí um lugar seguro para não perder nenhuma pecinha, tá? Eu recolho com uma cartãozinho, pedacinho é um marcador de livro, na realidade, que eu tenho. Eu acabo usando para catar as pecinhas quando eu preciso realizar esse processo, né? E agora a gente vai colocar na bandejinha de conta. Se você não tiver uma bandejinha de conta, você pode dobrar uma toalhinha felpuda, que serve igual
para acomodar as pecinhas, tá? E fica bem mais fácil, né, pra gente pegar as pecinhas com a agulha. Agora, gente, vamos arrumar a nossa peça na mesa. Olha aí, tá toda pintadinha, né? Agora a gente vai começar a bordar. Olha, antes de bordar, a cor da linha é bem importante da gente escolher, né? Uma linha que seja discreta, que não seja contrastante com a pecinha de brilho. Então eu tenho duas cores ali, dois tons, um mais azulado. Eu escolhi essa linhazinha azul, ó, basicamente some, né, no meu paetê. E para lantejola, a minha linha é um pouco mais rosadinha. Olha lá, ó. Também vai sumir quase que totalmente, estão vendo, ó? Então assim, a linha também, o ideal é que você não use a de algodão. Usa a que tem poliéster ou poliamida, tá? Que ela é mais forte e não arrebenta. Se você quiser saber mais sobre materiais para bordar com lantejoulas e paetês, tem um vídeo que eu vou deixar aí no card, na descrição para você, uma live, inclusive, que eu fiz, para você aprender a fazer testes com a linha que você tem em casa, para saber se ela é resistente ou não, tá? Para bordar com lantejoulas e paetês. Agora, para colocar a linha na agulha, eu vou juntar as duas pontinhas, vou cortar um pedacinho de linha, vou juntar as duas pontinhas, nivelar. Do outro lado vai ficar uma alcinha, tá? Por quê? Porque, na realidade, eu quero deixar a peça de paetê presa de modo diferente, né, do modo como eu vou prender a lantejola, tá? Então, o paetê eu vou prender penduradinho, ó. Eu vou passar a linha pelo meio do paetêzinho, né? Olha lá. E vou deixar a alça do outro lado, né? Estão vendo? É bem simples, ó. E agora eu passo a agulha por dentro da alcinha, depois de atravessar a agulha pelo meio da lantejola, né? Olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou pendurar a lantejola na linha, ela fica penduradinha, tá? Então nós vamos prender no tecido a lantejola pendurada. Isso vai dar um jogo de brilho bem diferente, né? Quer dizer, o paetê, né? Nós estamos trabalhando com paetê. Às vezes a gente confunde lantejola com paetê, mas eu tô trabalhando com paetê, que é todo lisinho, né? Então ele vai ficar com um jogo de brilho diferente do da lantejola, tá? Que eu vou prender também de um modo diferente. Então os pontinhos que eu quero prender o paetê, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um pouquinho do tecido, bem pouquinho, olha lá. Para não repuxar, né, gente? E se for malha também não interferir na elasticidade, tá? Por isso que eu digo que é legal esse tipo de técnica para bordar em malha, porque você pode esticar bastante a malha e voltar para o corpo, não vai arrebentar o bordado, né? Prendendo a pecinha uma a uma, pegando bem pouquinho do fio do tecido. Depois que eu passo a linha pelos fios do tecido, eu passo a linha para trás, ó, no mesmo lugar em que eu trouxe a linha, né? Olha lá. Passo para trás. Então, esse tipo de costura, né, não interfere na elasticidade do tecido. É bem legal, tá? Agora, para arrematar também é muito simples. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho da trama do tecido, bem pouquinho, quase nada. Lembrando, para não repuxar o tecido, né? E vou passar a agulha pela alcinha, ó, que eu deixei ali. Pronto. Tá arrematado. Se você quiser dar mais um nó de segurança, que a gente chama, né? Porque carnaval, o pessoal se esbarra muito, dependendo de onde você for, pode estar muito cheio de gente. Então dá um nozinho de segurança que a lantejola não vai arrebentar, não vai cair. Dá mais um nozinho, é só pegar mais um pouquinho de trama do tecido e puxar. Prontinho. Olha aí, ó. Tá bem firme, né? Pra você pular o carnaval bem à vontade, né? Sem problema nenhum. Pronto. Agora é só cortar o fiozinho que sobrou e a sua pecinha tá penduradinha, né? Fica bem discreta e a pecinha tá lá, ó, bem bonitinha, penduradinha no tecido, do jeitinho que a gente quer, né? Brilhando. Então, essa forma de prender o paetê, nós vamos repetir por alguns pontinhos, né? Onde a gente quiser colocar o paetê. E vamos deixar os pontinhos onde a gente quer colocar a lantejola, tá? Então, primeiro vamos trabalhar com a linha azul, com os paetês. Depois que nós prendermos todos os paetês, aí nós vamos passar para a técnica da lantejola, que é a técnica plana. É um modo de prender diferente usando o ponto atrás, tá? Então vamos prender cada pecinha de um jeito e isso vai dar um jogo de brilho bem diferente. Olha aí, ó, que legal.
o paetê pendurado, né? E a lantejola planificada. Esse lado aí eu já fiz, agora nós vamos ver como prender a lantejola. Ali do outro lado, ó. Eu deixei, né, as partes onde eu queria colocar a minha pecinha presa de modo diferente. Então a ideia é essa, que você prenda a pecinha na roupa de modo diferente, lembrando, né, que você pode também estar usando outros formatos, tá? Diferente do que eu tô usando. Tá legal? Mas o legal também é a gente perceber, né, como o jogo de brilho fica diferente, né, usando pecinhas presas de modos diferentes. Agora vamos arrematar novamente a linha no tecido. Ó, vou fazer dessa forma com a agulha ancorada, bem simples, né, gente? Não tem complexidade nenhuma. Tá? Dá um nozinho, pegando sempre pouco tecido, né? Para não repuxar. Isso é muito importante, tá? A gente lembrar na hora de arrematar, ó. Fica bem discreto atrás, olha que legal, ó. Só um pontinho. E agora nós vamos pegar a nossa lantejola. Tá bem firme, né? E a lantejola a gente vira ela, ó. Essa lantejola é tipo um pratinho, né? Então a gente vira o pratinho de cabeça para baixo e pega com a agulha, ó. Para que o lado dela, chanfrado, fique virado para cima, que é o lado que tem o brilho mais intenso, mais forte, né? Então a parte de trás da lantejola, ela não tem esse reflexo todo, né? Então a gente tem que lembrar de colocar a lantejola do lado certo, tá bom? E agora nós vamos entrar com a agulha bem ali no limite entre a lantejola e o tecido. E vamos passar, ó, a agulha por trás da lantejola pegando o tecido, tá? Até sair do outro lado em uma linha reta. A gente faz ali uma linhazinha reta, ó, passando pela lantejola, como se fosse assim, no alinhamento do centro da lantejola, né? Só que a gente passa por trás do tecido. É um ponto atrás. Se você quiser ver o vídeo do ponto atrás, tá? Tem um vídeo ótimo, bem didático, que ensina a fazer o ponto atrás. Nós estamos prendendo a nossa lantejola com um ponto atrás, tá? Isso a gente chama de técnica planificada. A gente vai deixar a lantejola totalmente plana no tecido, né? Os dois ladinhos dela encostadinhos no tecido, ela fica bem presinha, tá? E fica planificada. Agora, para arrematar, da mesma forma, a gente vai pegar um pouquinho da trama do tecido, bem pouquinho, né? Dá só uma beliscadinha ali no tecido, faz um arco, passa a agulha por dentro do arco e pronto. Já temos ali um arrematezinho feito, né? Dá mais um nozinho de segurança, ó. Bem legal, bem presinha. Depois você pode passar a linha por dentro de novo, se quiser, tá? O ideal é você arrematar bem, né? E cuidar para não repuxar o tecido, tá? Agora nós vamos fazer por todo a lateral, né? Repetir o processo com as lantejoulas planificadas para poder terminar essa parte, né? E depois que nós fizermos, então, isso, vamos trabalhar com o paetê quadradinho, tá? O paetê quadradinho, eu vou trabalhar ele em diagonal na roupa. Então, assim, agora já tá pronta, né? Essa parte com a lantejola redonda e o paetê redondo. E o quadradinho, então, eu vou localizar, vou colocar, ó, formando uma linha diagonal, tá? Aí, gente, é a hora de você avaliar o que você tem aí na sua casa, o que você quer colocar de modo planejado na sua customização, o que você quer colocar de modo aleatório. Essa é uma técnica mais simples, né? Tá? Não é uma técnica assim tão complexa, então é uma técnica rápida. Eu calculo assim, ó, que numas 3 horas de trabalho você consegue terminar a sua peça, tá? Então é realmente uma customização assim para última hora, né? Uma customização bem rápida de fazer. E o paetê quadrado eu prendi da mesma forma que a lantejola, tá? Todo planificado no tecido com um pontinho atrás, tá bom? Agora cada um, ó, ficou com um joguinho de brilho diferente. Isso que é mais interessante, mais divertido nessa roupa, ó. Que bacana, né? Muito legal. Agora nós vamos aplicar a linha, o fio de pluma na nossa customização. Mas antes de começar esta aula, eu quero te dar esse recadinho bem importante.
Se você não quer mais ficar perdendo tempo procurando vídeos pela internet aqui e ali para realizar os seus trabalhos, né, com lantejoula e paetê, eu tenho um curso onde eu organizei todo o conteúdo para você que quer customizar peças de roupa, acessório, peça de decoração, vestuário, né, parte de até alpargatas de lona com lantejoula e paetê, um curso que vai te habilitar a realizar o bordado com brilho de lantejoulas e paetês em todas essas peças planas, né, e também tridimensionais. Então o link desse curso está aqui na descrição e também no comentário fixado, tem mais informações lá se você se interessar. Está com preço promocional agora para o carnaval, para essa última semana. Então vale muito estar dando uma olhadinha. Agora vamos aplicar a nossa pluminha e finalizar a nossa customização. O primeiro passo é você medir a circunferência da parte da sua blusa, do seu abadá, né? Ou da sua hot pant também. Você pode trabalhar dessa forma, que você vai prender, né, a sua pluma. Então, você vai fazer a medida certinha, tá? Depois, com um pouco de alfinete, a gente vai começar a posicionar aonde a gente quer essa pluma e prender, né? De espaços em espaços ali, a gente vai colocando, né, a pluminha aonde a gente quer. Lembrando que você também pode desenhar com a pluma, tá? Na blusa, em outras partes da blusa. Essa técnica ela é ótima para você aplicar, né, fios, cordões, tudo que é assim linear, né? Você pode estar aplicando no seu bordado. A gente vai usar o ponto cordãozinho ou o ponto cicatriz, que a gente chama no bordado, para prender a nossa pluminha, tá? Agora é o processo de a gente costurar. Você pode também, se quiser, colocar outras camadas, né? Eu vou deixar uma só, tá? Porque eu quero realmente que fique assim bem delicada. Porque o tecido é muito fino, delicado, né? Então eu não quero exagerar muito nessa parte da pluma. Eu quero só colocar um detalhezinho bem leve. Agora, ó, saímos do verso para frente do tecido. Ali nós vamos abraçar o fiozinho da pluma, né? Vamos fazer um arremate, tá, gente? Ó, eu tô ali costurando em volta, ó, do fiozinho. Fiz um pequeno arremate ali no início, bem em cima do ombro, né? Para ficar bem discreto. E agora viemos novamente, ó, demos um espacinho, viemos do verso para frente do tecido. Abraçamos a linha e voltamos para trás do tecido, ó. Fizemos um pesponto ali, né? O pontinho cicatriz ou ponto cordãozinho. Mais um pouco à frente, a gente vai repetir esse processo. Você pode ajeitar a pluma do jeito que você quiser. O ideal é você pegar bem no meio, né? Para não prender os fiapinhos da pluma. Você pega bem no meio do cordãozinho, tá? E assim nós seguimos o nosso bordado, prendendo, né, dando toda a volta na borda, né, da roupa, no meu caso aqui, no seu caso pode ser em outra parte, né, da sua customização, não tem problema. O importante é você aprender a técnica, que sabendo a técnica, sabendo como prender, você pode usar a sua criatividade. Olha que legal, ó, fica bem presinho, né, ó, já fiz toda a parte de trás ali. Ele fica bem preso, fica muito bonito, fica bem discreto, não aparece a linha, né? A cor também da linha você vai escolher compatível à cor da sua pluma. Então é o ideal que você use uma linha forte também. Olha aí, ó. Aí agora tá completo. Eu coloquei nas beiradinhas também ali da regatinha, né? Embaixo, um pouco de pluma. Você pode também estar trabalhando com franjas, se você souber trabalhar franjas, pode colocar franjas, fica muito legal também. Mas eu quis, assim, mostrar essa customização da forma mais simples possível, para que você pudesse replicar aí na sua casa, né? Mesmo sendo iniciante no bordado, ou nem mesmo sabendo bordar, você consegue fazer a sua customização dessa forma. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que pode ajudar mais gente agora em cima da hora do carnaval, a fazer uma customizaçãozinha rápida em alguma peça de roupa, né? E eu vou deixar para você 2 vídeos aqui do canal,
de brilho que ensina a bordar em carreiras, ou seja, você faz um desenho, né? Você desenha em linha, uma linha brilhante na sua roupa. Também vale muito estar dando uma olhadinha, viu? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!